paz. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui nesse canal abençoado por Deus, né? Glória a Deus, aleluia. Eu quero estar compartilhando aqui com vocês um pouquinho mais da palavra do Senhor nesse dia de hoje, né? Lindo que o Senhor nos preparou. Então, eu quero estar falando aqui no Novo Testamento, quero estar lendo para vocês. Então, hoje nós vamos ler alguns versículos aqui bíblicos. Então, eu quero começar aqui pelo livro de Atos, aqui no capítulo 3, e versículo 19, e diz assim, ó: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então aqui a palavra de Deus, ela vem dizer pra gente, nesse dia de hoje, sobre arrependimento, que nós precisamos entender a importância do arrependimento nas nossas vidas. Eu preciso entender a importância do arrependimento na minha vida e você precisa entender a importância que o arrependimento tem na sua vida. Porque às vezes a gente não tem esse entendimento, a gente não tem essa noção, o quanto o arrependimento nas nossas vidas é importante. Ele é importantíssimo. Porque uma vida sem arrependimento é uma vida sem Deus, é uma vida sem, né, a palavra de Deus. Então, nós precisamos entender a importância que tem o arrependimento nas nossas vidas. Então, o Senhor hoje preparou esse dia para que a gente esteja aqui falando sobre arrependimento. O que o arrependimento, a falta do arrependimento, na verdade, pode fazer na minha e na sua vida. Né? Aquelas pessoas, porque às vezes tem pessoas que elas são tão machucadas que o coração endurece. E aí elas têm a dificuldade de perdoar a pessoa que ofendeu, a pessoa que machucou, a pessoa que feriu ela. Só que a palavra de Deus, né, a Bíblia, não sou eu que falo, mas a Bíblia, ela vem falar pra gente sobre o arrependimento, a importância do arrependimento. Nós precisamos perdoar as pessoas, assim como, né, a gente busca o perdão de Deus, porque o tempo todo nós somos pecadores, o tempo todo nós estamos pecando. A gente peca às vezes até no pensamento, porque a gente olha uma situação e aí a gente já julga aquela situação. A gente não fala às vezes, a palavra não sai da nossa boca, mas no pensamento a gente já pecou, porque a gente já fez uma análise sobre aquela situação e a gente às vezes já deu o nosso julgamento. Então, a gente peca. Então, o tempo todo nós estamos pecando. Então, imagina, gente. Imagina se a gente não conseguisse se arrepender dos nossos pecados. Se a gente tivesse um coração duro, a pessoa vem e machuca a gente, fala palavras pra gente ofensivas, palavras que deixam a gente triste, que até às vezes envergonham a gente. E se a gente sair dali com o nosso coração endurecido, e aí falar, não quero mais saber, não perdoo, porque essa pessoa me machucou, porque essa pessoa me feriu, porque essa pessoa, ela me desrespeitou, então eu não perdoo ela, eu não vou perdoar. Aí, quando for à noite, você vai para o seu secreto com o Senhor. Aí você cometeu aquele pecado, você falou palavras que não deveria ter falado, ou você fez uma atitude que não deveria ter feito, ou você se aborreceu com alguém, brigou com alguém. Aí você vai para o seu secreto, chega lá, você vai orar para Deus, você fala, Senhor, me perdoa pelo meu pecado, me perdoa pelo que eu fiz. Me perdoa, Senhor, porque eu falei aquilo que eu não deveria ter falado, ou eu pensei aquilo que não deveria ter pensado, ou eu fiz o que não deveria ter feito. Aí você já pensou se Deus fala para você e fala, olha, eu não vou te perdoar, eu não posso te perdoar. Como você ficaria se você ouvisse, né, Deus falar isso para você? Então, né, a palavra de Deus, ela vem para trazer para a gente, né, o entendimento para a gente entender que nós devemos perdoar as pessoas. Deus, ele é bom o tempo todo Deus é bom. Mesmo que a gente seja desobediente, mesmo que a gente cometa erros, falhas, mesmo que a gente, às vezes, abra nossa boca e fale coisas, ou pense coisas, ou até mesmo faça coisas que nós não deveríamos fazer e que desagrada ao Senhor, que desagradou o Espírito Santo, que desagradou a Jesus. Se a gente for para o secreto com arrependimento no coração, aquele arrependimento que produz vida,
e falar, Senhor, eu me arrependo, me perdoa pelo que eu fiz. Eu não vou mais fazer, eu não quero mais cometer isso, porque eu sei que eu errei, eu sei que eu não deveria ter feito, então me perdoa, Senhor. Me perdoa em nome de Jesus por isso, né? E aí, você sentir que o Senhor perdoou você sair dali perdoada, porque você se arrependeu e o Senhor sondou o seu coração e Ele viu em você arrependimento. E você sair dali aliviada com aquilo, falar, glória a Deus, o Senhor me perdoou, então eu quero, sabe, me corrigir, procurar não errar mais. Aí você vai para o seu trabalho, ou você vai para a faculdade, ou você vai para uma reunião, enfim, né, para onde você for em seguida. Aí encontra com uma pessoa que vai lá e fala alguma coisa que te ofende. E aí você pega aquilo, você guarda aquilo para você, você, sabe, deixa descer pro seu coração. Aí você fala, não vou perdoar fulano porque fulano me magoou, fulano me, sabe, me machucou, fulano me ofendeu. E aí então, né, como que fica a situação? Porque um pouco atrás você errou e você foi pedir perdão para o Senhor e o Senhor te perdoou. Aí agora mais um pouco na frente, alguém veio, né, e machucou você e aí você não quer perdoar aquela pessoa e aí às vezes ainda endurece o coração, fala, ah, não vou perdoar essa pessoa que tem que me pedir perdão, porque foi ela que errou, porque foi ela que fez, porque foi ela que cometeu, porque foi ela que me ofendeu, eu não fiz nada. Aí você pega e fala que não fez nada. Gente, olha, eu vou falar uma coisa para você. Não, ninguém é 100% errado e ninguém é 100% certo. Se aquela pessoa errou, você deve ter feito alguma coisa. Não estou dizendo que o que você fez justifica o erro daquela pessoa com você. Não justifica, porque um erro não justifica o outro erro. Mas a palavra de Deus, ela vai dizer pra gente lá no livro de Coríntios, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, vai dizer assim, ó, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, vai examinar você mesmo, se examine, faça um autoexame e busque na sua memória lá o que aconteceu para que aquela situação, né, chegou naquele ponto, para que aquela pessoa tenha falado aquilo que ela falou. Porque houve alguma coisa. Então faça uma autoanálise. A Bíblia lá nos fala para a gente examinar a si mesmo. Então se examine, busque na sua memória, busque dentro de você o que foi que você fez para chegar naquela situação. Não estou dizendo que justifica, porque um erro não justifica o outro. Uma pessoa não pode vir me ofender e aí eu ficar cheia de raiva, cheia de mágoa, cheia de ressentimento e encontrar a próxima pessoa na rua, ou na igreja, ou no trabalho, ou seja, onde eu for, no mercado, onde eu for, eu encontrar a próxima pessoa, abrir a boca e machucar ela, porque eu fui ferida. Isso não justifica, entendeu? Não, sabe, não faz sentido. Mas você precisa se examinar e ver onde você errou. E você precisa reconhecer o seu erro. Você precisa reconhecer o seu erro e você precisa chegar àquela pessoa, ter humildade no coração. Chegar para a pessoa e falar, ô fulano, ô fulana, me perdoa porque eu errei. Sabe, aquilo lá que eu falei, eu errei, eu não deveria ter falado, eu não deveria ter feito. Então, tenha a simplicidade, a humildade de pedir perdão, de reconhecer o seu erro, porque isso agrada ao Senhor, agrada ao coração de Deus, aquela pessoa que se arrepende, aquela pessoa que ela olha e fala, nossa, eu errei, eu preciso corrigir o meu erro, eu preciso voltar lá, eu preciso corrigir o meu erro, porque eu não posso ficar preso lá atrás, eu não posso. Então, né, vamos vigiar, vamos fazer uma autoanálise, gente. Eu quero ler também aqui no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 2. Mateus 3, 2.
Olha aqui, gente, olha aqui, ó, não é eu, é a palavra do Senhor tá falando para você. O Senhor tá falando nesse dia de hoje para você. Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Então, a palavra do Senhor fala aqui pra gente que nós temos que nos arrepender. Imagina se você endurece seu coração, você fala, não vou pedir perdão pela aquela pessoa. Hoje você faz isso e amanhã Jesus volta e você com seu coração endurecido. Você imagina? Entendeu? Já pensou? Você correu o risco de não subir com Jesus? Por conta de uma mágoa, por conta de um ressentimento, por conta de um problema pequeno, gente, pequeno, diante da salvação, o problema é pequeno, é pequeno. Então, se atente para as coisas, se atente. Não podemos ficar presos a fatos, a acontecimentos, a coisas que magoam a gente, a coisas que machucam a gente. A gente precisa pedir perdão. A gente precisa liberar o perdão para o próximo. A gente precisa libere o perdão para aquela pessoa que te magoou e que você endureceu o coração e que você não quer perdoar. Libere o perdão para ela. Procure essa pessoa e peça perdão. Porque a Bíblia, ela fala pra gente que nós temos que, sabe, andar de acordo com a sua palavra. Aleluia. Aleluia. Eu quero também ler aqui. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus, Senhor. Aleluia. Oh, Jesus. Glória, 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 Jesus. Eu quero ler também aqui o capítulo 4 do livro de Mateus. O versículo 17. E diz assim, o versículo 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Jesus, ele pregou, a pregação de Jesus foi sobre arrependimento. João Batista, que antecedeu a vinda de Jesus, né, que ele foi aquele que veio para preparar o caminho do Senhor. Ele pregava sobre arrependimento também, gente. Igreja, acorda, igreja, porque Jesus está voltando. Não dá tempo para estar de mimimi, não dá tempo para estar, sabe, arrumando problemas. Não dá tempo, não dá tempo. Não podemos brincar de ser crente, não podemos brincar de ser cristão, não podemos brincar de ser servos. Não podemos. Nós somos discípulos de Jesus. Nós temos que fazer o que Jesus fez. Olha, oh, aleluia. Oh, Senhor, aleluia. Glória a Deus. Olha o que Jesus fez com Judas. Judas traiu Jesus. Judas, ele vendeu Jesus por moedas de prata, por 30 moedas de prata. Jesus, o Filho do Deus vivo, foi traído por 30 moedas de prata. E o que Jesus fez? O que Jesus fez? Jesus olhou para ele e chamou ele de amigo. Jesus sabia que ele, Judas, ia traí-lo ali. Jesus sabia, mas quando Jesus viu ele chegando, os soldados, Jesus já sabia o que ia acontecer, porque Jesus sempre soube, Jesus sempre sabe de tudo, aleluia. Mas Jesus olhou para ele e falou para ele, amigo, chamou ele de amigo. E Jesus sabia tudo que ele ia passar. Jesus sabia que ele ia ser... Jesus sabia que ele ia ser crucificado. Jesus sabia que ele ia ser escarnecido, que iam zombar dele, que ele ia ser esbofeteado, que iam rasgar as vestes dele, que ele ia ser pregado no madeiro, que ele ia ser crucificado. Jesus sabia de tudo isso. Jesus sabia. Mas contudo, Jesus chamou ele de amigo. Então, se você é discípulo de Jesus, se eu sou discípulo de Jesus, se nós somos seguidores de Jesus, nós também temos que perdoar aquelas pessoas que nos machucam. Nós temos que perdoar aquelas pessoas que nos fazem mal. Temos que fazer isso. Eu quero contar algo para você aqui. Olha, muito tempo da minha vida, eu tinha uma mágoa no meu coração. Eu tinha uma mágoa. E aí eu abria a boca e falava,
eu perdoo fulano tá perdoada, eu perdoo ela, porque tudo bem que, sabe, eu sofri muito, eu fui muito magoada, muito machucada, mas ela tá perdoada, eu perdoo, mas dentro de mim não existia o verdadeiro perdão. A gente pode abrir a boca e falar, enganar até nós mesmos, a gente pode enganar outra pessoa, mas a Deus, aleluia, que sabe todas as coisas, ninguém engana Jesus, ninguém engana Deus. Deus sabe todas as coisas. Então não adianta a gente abrir a boca e falar, eu perdoo fulano, mas se no coração você não conseguiu perdoar. E então, por conta disso, eu passei anos da minha vida presa, minha vida parou, minha vida não acontecia, minha vida não fluía, porque eu estava presa naquele negócio ali, sabe, naquele ressentimento, naquela mágoa, e eu não conseguia liberar perdão de verdade, por mais que da minha boca eu liberava, eu falava que estava perdoado, que eu tinha perdoado, que eu não tinha mais mágoa nem nada, mas não era, e eu nem imaginava, para mim estava tudo resolvido, estava tudo certo, até que o Senhor me fez entender, ele me fez ver, ele me fez reconhecer que eu não tinha perdoado de fato a pessoa. Jesus é maravilhoso. Aleluia. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Deixa o Espírito Santo te convencer do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Deixa o Espírito Santo agir na sua vida. Aleluia. Então eu entendi quando o Senhor falou comigo, quando eu entendi que eu não tinha perdoado a pessoa de fato. Sabe o que eu fiz? Eu liguei para a pessoa e eu pedi chorando para a pessoa perdão, porque eu tinha entendido que eu não tinha perdoado aquela pessoa. Eu tinha entendido. E eu tinha entendido, eu sabia que eu precisava pedir perdão para aquela pessoa de verdade, verdadeiramente. E então eu fiz isso. E eu chorando, eu pedi perdão para a pessoa. Eu falei, fulana, me perdoa. Então eu não sabia. Eu magoei essa pessoa lá atrás e eu não enxergava que eu tinha magoado ela. Não enxergava. Então o Senhor me fez enxergar. O Senhor me fez enxergar que eu tinha magoado essa pessoa, porque aconteceu comigo. O que eu fiz, né, que eu não tinha o entendimento do que eu estava fazendo, uma pessoa veio e fez comigo anos depois a mesma coisa. Olha como Deus é tremendo. Olha como Deus trabalha na vida da pessoa. Olha isso. Isso é tremendo. Isso é até um testemunho que eu estou contando aqui. Então, eu entendi quando foi a minha vez, quando fizeram comigo, que doeu muito. Doeu muito, 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 muito mesmo. E então, o Senhor me fez, Espírito Santo me trouxe a lembrança. E aí eu entendi. Então eu liguei para essa pessoa. E eu liguei e chorando, eu pedi perdão para ela. E eu sei que essa pessoa me perdoou. Ela também me pediu perdão porque ela também me magoou, ela também me machucou. Então foi mútuo, né? O problema foi mútuo. Ambos machucaram um ao outro, ambos, né? E não se perdoavam. Então, a partir daquele momento que eu perdoei aquela pessoa verdadeiramente, a minha vida começou a fluir. A minha vida começou a andar, minha vida estava parada, anos parada, e eu só na prova, e na luta, e problema, e mais problema, só problema. E aí depois disso, sabe, e uma sequência de coisas, na verdade, né, junto com isso. Então, a minha vida foi virada uma chave na minha vida, virou uma chave, minha vida começou a fluir por conta do perdão, que ali eu entendi que eu tinha perdoado verdadeiramente. Aleluia, glória a Deus. Eu quero ler também aqui o livro de Mateus também, 3:3. E aqui diz assim: porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então esse era João Batista.
o que veio antes de Jesus preparar o caminho do Senhor Jesus Cristo, né, para que o Senhor Jesus fizesse ali, cumprisse o seu ministério. João Batista, ele veio antes preparar o caminho do Senhor. E ele pregava, né, a pregação dele era arrependimento. O que ele falava? Arrependei-vos, raça de víbora. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Então, você imagina hoje um pregador, sabe, abrir a boca e falar: arrependei-vos, raça de víbora. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Imagina, gente, quantas pessoas vão se sentir magoadas, ofendidas, né, destratadas. Mas João Batista pregava isso. Era duro, era uma pregação dura, dura. Jesus, quando veio, pregava também sobre arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Então, esse é o evangelho que tem que ser pregado, o evangelho do arrependimento, para que as pessoas, elas possam, né, começar a se examinar a si mesmo. Ai, meu Deus, o que eu estou fazendo? Elas pensar: eu fiz aquilo lá, eu preciso pedir perdão, eu preciso me arrepender do que eu fiz, eu preciso perdoar, eu preciso liberar perdão para essa pessoa, para que ela também possa me perdoar. Porque a gente não pode magoar as pessoas, a gente não pode machucar as pessoas. E às vezes, por a gente estar machucado, a gente também termina machucando. Às vezes, porque a gente foi destratado, foi desrespeitado, foi magoado, a gente também quer fazer o mesmo, mas a gente não pode fazer. A gente não pode. Nós, o povo de Deus, nós fomos chamados para ser pacificadores. Pacificadores. Nós fomos chamados para pregar a palavra do Senhor. Nós fomos chamados para ser o exemplo, seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo e ser exemplo aqui nesse mundo. Esse mundo que ele é um mundo caído, é um mundo perdido e as pessoas não sabem. As pessoas não sabem, mas muitos estão caminhando em direção ao abismo. Muitos. Um tempo atrás, o Senhor me deu um sonho triste, triste, triste. O Senhor me deu um sonho e eu me vi num lugar onde tinha um penhasco e eu via muitas pessoas cegas andando em direção ao abismo, cegas, porque não estavam entendendo, não estavam vendo o abismo bem na sua frente. Então, o evangelho que tem que ser pregado é o evangelho de Jesus, é o evangelho do arrependimento. É o evangelho do arrependimento, porque é o arrependimento que produz fruto de vida. Então as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados. Tem muita gente pecando, tem muita gente errando, sem perceber, sem saber que estão andando em direção ao abismo. Isso é triste de ver. É triste, gente. É muito triste. É muito triste. Nós precisamos entender a importância do perdão. Nós precisamos entender que nós temos que liberar perdão mesmo se as pessoas nos machucarem. Mesmo. Eu tenho uma situação na minha vida, porque, gente, a minha vida é uma vida cheia, né, de situações. A minha vida é cheia de prova. Eu, né, vivo, assim, uma vida de provas. Eu tô sempre na prova, eu tô sempre no deserto, eu tô sempre no vale, eu tô sempre no meio ali do mar agitado, o mar em fúria, eu tô sempre ali, eu tô sempre no meio, né, de todos os lados. Eu não consigo nem respirar direito. Quando eu saio de uma situação que eu dou uma respirada, não consigo nem, né, terminar, porque já vem outra situação e é duro, é difícil. Viver a palavra, pregar a palavra não é fácil. Então, precisamos entender, precisamos começar a perceber, a vigiar. A palavra de Deus fala o quê? Vigiai e orai. Primeiro vem a palavra vigiai. Então, nós temos que vigiar. Vigia, vê o que está acontecendo, a situação. Vê, vigia, depois vai para a oração. Vai pedir misericórdia para o Senhor, livramento, forças para suportar, né, a situação, a tribulação, o problema, mas
A palavra de Deus fala primeiro vigiai e depois orai. Vigia e ora. Não adianta só orar sem vigiar. Tem que vigiar também. Vigia e ora. Vigia e ora. Vigia e ora. Então, vamos vigiar, vamos olhar, vamos se examinar, fazer autoexame, como diz lá no livro de 1 Coríntios, que nós temos que examinar nós mesmos. Examine a si mesmo, vê onde que você está errando. Errou? Tem que pedir perdão? Vá lá. Seja humilde, peça perdão. Às vezes eu nem tô errada. Às vezes acontece uma coisa, às vezes eu nem falo nada. Aí gera uma situação que aí eu fico assim, eu falo, eu preciso lá pedir perdão, porque essa pessoa, de repente, tá magoada. Ela pode ter, né, ficado magoada com, sei lá, às vezes até com silêncio. E eu não posso, né, permitir que isso aconteça. A pessoa ande machucada por minha causa. Misericórdia. Então, ainda que às vezes eu nem falo nada, eu só faço silêncio. Eu vou lá e peço perdão. Fulana, me perdoa se eu te magoei, me perdoa se eu te machuquei, me perdoa se eu fiz alguma coisa que te desagradou, me perdoa, porque eu sei a importância do perdão. Nós precisamos saber a importância do perdão. Você precisa saber a importância do perdão. Para de ficar com o seu coração endurecido e ali e bater o pé e falar, não vou pedir perdão porque eu não fiz nada de errado. Todo mundo erra, todo mundo comete erros, comete falhas. Todo mundo, todas as pessoas, todas. Não tem ninguém totalmente certo. Não tem nenhum santo. Não tem ninguém perfeito. Precisamos entender isso. Que nós, às vezes, machucamos as pessoas até sem perceber. Então, que você receba essa palavra no nome de Jesus. Que você comece a, né, analisar as suas atitudes, o que você fez lá atrás, as pessoas que você magoou. Pega um papel, uma caneta, começa a escrever o nome das pessoas. Fulano. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Deixa o Espírito Santo trazer a sua lembrança, aquelas pessoas que você magoou, que você falou alguma coisa que desagradou elas. Vá anotando e deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Anota tudo. Depois, sabe, vai lá orar para o Senhor. Ora, apresenta a lista, pede perdão para o Senhor. E depois vai lá procurar um a um, pedir perdão para as pessoas que você magoou, que você machucou. Porque isso é coisa séria, gente. Isso é muito sério. Tem muita gente presa, aprisionado, porque não consegue perdoar, não consegue nem reconhecer que errou. E aí o coração vai cauterizando, o coração vai endurecendo, até chegar ao ponto que a pessoa começa a pecar, cometer um pecado atrás do outro e não perceber, e não ver, e não, sabe, se atentar que está cometendo pecado. Porque aí, né, misericórdia, a mente já está cauterizada, o coração já está endurecido, e aí a pessoa já comete um pecado atrás do outro, sem perceber. Então, receba essa palavra, né? Essa palavra vem do Senhor para sua vida. Então, que você, né, possa se arrepender dos seus pecados. Não tenha vergonha de ir lá pedir perdão às pessoas que te machucaram. As pessoas, às vezes, até machucou você, vai lá, pede perdão para ela. Ainda que ela não, sabe, não reconheça, peça perdão. Né? Ainda que ela não peça perdão para você, peça perdão, faça a sua parte, peça perdão. Porque a volta de Jesus, ninguém sabe o dia nem hora, ninguém sabe, mas nós sabemos que está cada vez mais próximo. Jesus já está às portas. Então, se conserte, vá fazer conserto. Vai fazer conserto com Deus, vai fazer conserto com as pessoas que você machucou, ou até mesmo com as pessoas que te machucaram, entendeu? Vá fazer conserto, para quando o filho do homem vir, o noivo, né, você puder ser arrebatada, né, você puder ser levada. Porque, gente, tem muita gente que pensa que vai, mas infelizmente vai ficar. Por conta de coisinhas pequenas, não vale a pena perder a salvação por coisa de coisinhas pequenas. Então, vigiai, orai, vigiai, orai, vigiai, orai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. E Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, sua casa, em nome de Jesus. Que você possa entender
reconhecer, né, os tempos, as estações. Não é tempo mais de ficar, né, de mimimi, de ficar de coisinha. É tempo de arrependimento, é tempo de conserto, é tempo de cura, é tempo de libertação, de buscar o Senhor. É tempo de buscar o Senhor, porque Jesus está às portas. Não sabemos dia nem hora, então nós precisamos estar preparados. Que a igreja tem que estar se preparando o tempo todo para a volta de Jesus, porque a igreja vai subir com Cristo, ela precisa estar preparada. E aqueles que estão com as vestes manchadas, né, corre risco. Só Deus sabe o que vai ser da vida dele, né? Misericórdia. Então, vamos se atentar para essas coisas em nome de Jesus. Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus.